Olá, esse é o Descomplicando com Emília Campos e pela primeira vez a gente vai fazer um videocast aqui no canal. E eu não teria como deixar de convidar para esse primeiro videocast, onde a gente vai falar sobre um assunto super interessante, que é os desafios da transformação digital. Eu não poderia deixar de convidar esse meu amigo de muito tempo, claro, né? Não vou falar quanto tempo, porque eu não quero aqui te prejudicar em relação à idade. Mas esse meu amigo, esse é um grande assunto que ele tem se dedicado a estudar. E o interessante é que foi ele que, de alguma forma, me introduziu no tema criptoativos, Bitcoin, lá em 2016. A gente foi almoçar, eu me lembro direitinho que a gente estava numa mesa de canto, encostado na parede, e ele me perguntou assim, Emi, você já ouviu falar em Bitcoin Smart Contracts? E eu falei, não, nunca. Eu acho que você deveria estudar esse assunto, porque esse assunto é muito legal, e eu acho que tem uma coisa muito interessante nesse tema. Então, ninguém seria melhor para esse nosso primeiro videocast, e para falar sobre os desafios da transformação digital. Eu acho que vai ser um papo super interessante. Meu convidado é o Oliver Ernest Cunningham, né? Esse nome chiquérrimo, né? E, Oliver, super obrigada por estar aqui participando da nossa primeira experiência nesse tipo de mídia, de interação, e seja super bem-vindo. E me fala um pouco aí de você, da sua experiência e o que você e a transformação digital têm a ver, têm em comum. Primeiro, deixa eu te agradecer pelo convite. Eu acho que eu fico muito feliz, a gente brinca muito, eu e você, mas não foi à toa que eu falei sobre aquele assunto naquela época com você, não foi aleatório, é porque eu respeito a profissional que você é e a capacidade de visão que você tem. Então, eu sabia que se eu te apresentasse o tema, as chances eram que você iria olhar e talvez enxergar parte do que eu comecei a enxergar naquela época. E eu fico muito feliz que você se juntou a mim, depois me passou e virou hoje a figura referência que você é nessa indústria, nesse mercado, né? E não sou eu que falo não, todo mundo sabe. Então, a hora que você me convida para fazer um podcast, a gente diz sim e fica muito privilegiado e honrado, viu? Até porque se dissesse não, ia dar briga, né? Verdade. E aí, o que eu achei engraçado, né, é que eu me apaixonei pelo tema e você deu uma esfriada nesse assunto. Como é que foi isso? Porque foi exatamente o que aconteceu. À medida que você foi acelerando, eu já estava talvez mais embutido nisso, né? Eu já tinha feito Nicosia, você ainda iria fazer. E eu percebi que aquilo que havia me apaixonado no mundo de cripto simplesmente não ia prosperar no mundo corporativo. O choque é grande demais, o conceito de descentralização é forte demais e eu acho que a gente nunca vai ver isso, ou pelo menos não sem uma mudança estrutural maior, até casos meio extremados, de guerra ou de outras coisas. Aí talvez a gente tenha que ver. Inclusive, Nicosia é Nicosia porque foi um caso extremo, né, de intervenção do governo no sistema bancário. A Argentina foi um polo uma época também. Então a gente vê que o modelo descentralizado, o famoso DeFi, né, finanças descentralizadas, eles prosperam quando você tem um ambiente intolerante ou muito autocrático. Não é necessariamente o que a gente vive hoje na maior parte do mundo, então acho que isso não prospera. O que a gente continua vendo é a reserva de valor, né? Eu continuo maximalista, né? Eu ainda acho que o Bitcoin é um evento, uma invenção especial. Eu ainda o comparo com o ouro digital. Acho que a gente vai viver um movimento muito interessante na criptalização, Criptonização? Na criptonização, sei lá. No fato da gente usar a infraestrutura de cripto para baratear a transição de ativos físicos para ativos digitais. Então, saca de milho, certificados digitais, tudo isso a gente vai ver, mas não necessariamente no modelo centralizado. Eu acho que é um baita ganho, mas eu também não posso deixar de dizer que foi muito importante para mim, porque abriu a porta de entrada para eu depois vir onde eu continuei me aprofundando no digital. Sim. E então, tamo aí. Eu concordo totalmente. Eu acho que
não era aí exatamente dessa forma que eu gostaria de estar vendo a evolução desse assunto. Às vezes quando eu vejo todo mundo comemorando, por exemplo, o ETF, mais um ETF de Bitcoin aprovado, eu pergunto, será que o mundo realmente precisa de mais um ETF, né? Ainda mais de Bitcoin ou de... Mas enfim, né? Eu acho que talvez a gente não veja, mas talvez o mundo veja. Mas eu acho que isso traz a gente para um outro viés dessa questão, que é a transformação digital, né? Que é uma rota meio sem volta para o mundo e que traz inúmeros outros desafios. A gente vê a questão da tokenização, que sim, traz ganhos de produtividade, vários outros ganhos que não só realmente mudaram o mundo, né? Tem uma frase que eu não sei quem que falou, se foi o Andreas Antonopoulos ou se foi alguma outra pessoa, mas eu até coloquei ela numa apresentação uma vez. Se você quer trazer um ganho em alguma coisa, você até pode usar um DLT, né, uma rede distribuída e tal, mas se você quer realmente mudar o mundo, você tem que pensar em descentralização. Se você quer realmente mudar o panorama das empresas, vamos focar agora mais em empresas, né, no mundo aí empresarial. Se você quer mudar realmente esse panorama, não adianta você só digitalizar coisas, né? Você tem que começar a mudar o mindset, né, o pensamento, o modo de pensar dos empresários para a gente efetivamente começar a ter uma transformação digital. Como que você enxerga, né, a transformação digital nas empresas hoje? Então, acho que vale a pena talvez só a gente usar uma metáfora que para mim captura muito bem essa diferença, tá? Eu uso muito a metáfora da lagarta para a borboleta, tá? Se você pegar uma lagarta e botar a tecnologia em cima da lagarta, ela vai ficar uma lagarta mais forte, mais rápida, mais veloz, whatever, tá? Mas ela continua uma lagarta. Se você não de fato usar a tecnologia para transformar ela numa borboleta, você não ganha uma dimensão nova que é poder voar. Então, o que a gente vê muito aí, a resposta para a tua pergunta começa exatamente nessa questão. Qual a diferença de digitalização e transformação? Tá? Então, primeiro é isso. Você pode digitalizar tudo, tem benefício? Muito. É o suficiente? Provavelmente não. Porque a ameaça competitiva não vem da digitalização, não vem do modelo eficiente. O modelo de eficiência está muito ligado ao modelo de organização que a gente criou na Revolução Industrial. Então, acho que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais disso mais para frente, mas deixa eu só... Então, eu acho que esse é o pano de fundo. A questão é, né, o que me preocupa muito hoje com a questão da transformação digital e transformação como um todo. Pode até tirar o digital da questão. Dependendo de quem você consulta, existem mais de uma fonte, mas há uma taxa de falha muito grande. A taxa de falha está entre 70% e 90% das iniciativas de transformação. E para mim isso é inaceitável. Para mim isso chega a ser escandaloso, tá? A gente aceitar taxas de startup. Porque quando startup falha 95%, tudo bem. Agora, incumbentes, empresas que existem há em alguns casos dezenas ou até centenas de anos, estarem com taxas de falha nessa escala, para mim é inaceitável. Então, esse é o estado da coisa. O estado da transformação hoje é taxa de falha na casa de 70% a 90%, porém, alguns poucos transitando, e esses que transitaram, os casos mais óbvios que a gente vê na Bolsa já valem trilhões, já estão na casa do tri, certo? E aqueles que não são tão óbvios, eles já estão fazendo 20 a 30 pontos de margem a mais do que qualquer outro que não começou seu processo. Então, poucos fizeram, os poucos que fizeram estão se dando muito bem, a vasta maioria está sofrendo e sofrendo muito. E não sei se você concorda comigo, mas eu acho que esses que estão falhando, o que está faltando é essa questão do digital tá um pouco no DNA, assim, nascer um pouco junto com os processos, né? Porque quando você só digitaliza, né, que você transforma algo que é físico, que é, né, dessa nossa economia muito física, de processos muito físicos, quando você só transforma isso em digital para poder trafegar no mundo eletrônico, isso não está muito na raiz, né,
dos seus processos, da criação dos seus processos e tal. Quando isso está na raiz, quando já nasce um processo pensado no digital, é diferente. E a taxa de erro é menor. O que eu acho que está acontecendo muito, nesses casos de taxa de erro tão alta, é porque ainda está nesse processo muito de digitalizar as coisas, que é pegar o físico e tombar. Tombar, exatamente. Está faltando um DNA aí, as coisas nascerem por design já numa forma virtual, numa forma digital. Faz sentido isso? Faz muito sentido, você tem toda a razão. A gente assumir que simplesmente tirar do ambiente analógico e levar para o ambiente digital o mesmo conceito e ele permanece, está errado. Né? Há uma mudança inerente. E é por isso que é transformacional, porque senão seria só digitalização. E não é transformação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ser prudente aqui. Especialmente para organizações muito, muito grandes, muito complexas, é um processo difícil. Tá? Ele não tem apenas... Ele é multifacetado. Ele tem uma série de ramificações. Ele começa no problema da ambição. Tá? Quão ambicioso, de fato, o grupo que setou onde eu quero chegar com uma transformação foi capaz de determinar. Tem muita gente que está fazendo esse processo porque está vendo que o vizinho começou, mas não entende por que para ele é importante. Então, ele não tem um porquê muito forte. E eu te garanto, Mi, num processo de transformação real, você vai ter que inovar. Se você vai inovar, você vai necessariamente errar. E se você vai errar e o teu porquê você está fazendo aquilo não é forte o suficiente, isso gera não apenas que você empaque, você eventualmente reverte para o modelo histórico. Então é muito pernicioso, porque você bate de cara, tem um problema econômico, às vezes até, e você fala, cara, quer saber? Volto para o meu modelo antigo. E fico, by the way, não vou nem tentar de novo, porque, cara... Então, assim, a definição da ambição é chave. O entendimento de por que essa movimentação está acontecendo e com uma clareza muito grande e alinhada entre todos. Então, aí já abre um capítulo da necessidade de comunicar isso de forma clara, porque não basta só em cima. Né? Tem que ter um alinhamento corporativo. Depois você tem um problema de que você vai mexer nos modelos. E você deliberadamente tem que mexer na definição do que é sucesso das organizações. E aí começa uma questão de um monte de competências novas que você também não tem, né? E termina com o fato de que ninguém cuida dessa transição de forma formal. Muito poucos projetos eu vejo dizendo, cara, estamos em transformação, portanto, transformação exige cuidados específicos. Então, eu formalmente admito e administro a minha transição. Então, tem 4, 5 grandes blocos aí de desafios que uma organização precisa fazer para poder transformar de fato. Né? Você falou um ponto bem importante, né? Quando as empresas não sabem exatamente o resultado que elas querem atingir, fica difícil até medir o sucesso do projeto, né? Exato. E isso acontece muito, por exemplo, quando os clientes procuram a gente no escritório para fazer projetos de tokenização, né? Aí eles sempre perguntam, a tokenização é para o meu caso? Eu digo, tokenização pode ser para todo mundo, mas nem para todo mundo a tokenização é necessária, é importante, é boa. Precisa entender quais são os resultados, né, que você quer do projeto de transformação, o que você quer atingir, quais são os seus resultados, os entregáveis que esse projeto vai trazer, se eles são importantes para você, como é que você vai medir isso para você conseguir saber se o teu projeto foi bem sucedido ou não. Porque se você vai fazer porque o vizinho está fazendo, né, você nunca vai conseguir medir o grau de sucesso e se você foi bem sucedido ou não. Isso especificamente que você está falando, dentro daquela visão, daquele arco que eu te passei, é um componente muito específico e muito importante, que a gente chama de mexer no modelo de gestão. Tá? O modelo de gestão é basicamente como uma organização, entre outras coisas, define o que é sucesso. Tá? Então, quer ver? E aí nós vamos voltar aqui nos casos mais clichês de todos. Tá? Foi a Kodak que inventou a câmera digital. Tá? Toda faculdade, todo curso de inovação vai bater na Kodak. Tá? A questão maior é talvez desmembrar e entender por que isso aconteceu. Tá? Então, se a Kodak criou
a câmera digital, por que que ela não aproveitou o que ela criou? Porque o modelo de gestão dela reconhecia como sucesso volume de filme vendido. Então, qualquer ameaça, qualquer coisa que acontecesse que reduzisse o volume de filme vendido, era taxado como alguma coisa ruim. A câmera digital aumentava ou reduzia o volume de filme vendido? Reduzia, né? Reduzia. Mau negócio, não quero. E isso é um problema em 100% das organizações, porque no mundo digital você vai ter que redefinir o que é sucesso. O que é sucesso. E como você mede sucesso. E eu vou te falar, esse é um ponto, ele é pernicioso, ele é perigoso, por quê? Porque modelo de sucesso não é como a fábrica, que é algo que eu defino com clareza e eu enxergo. Às vezes ele é até meio abstrato, sabe? Mas, invariavelmente, uma das conversas que eu tenho com todos os meus clientes é, tá bom, se a gente vai embarcar nesse processo aqui, o que isso tudo significa para o nosso modelo de gestão e o que a gente vai ter que mexer nele? Isso é fundamental. Senão, vai matar o modelo. Está claramente amarrado naquela taxa de insucesso que a gente mencionou. Sim, sem dúvida. E aí, falando, né, nessa questão de o que precisa ser revisto, né, para esses projetos de transformação, uma das coisas que, para mim, parece óbvio que precisa ser revisto é o pensamento da liderança em relação à empresa. A gestão, a administração dos processos. Você acha que isso é de cima para baixo, vem do operacional para a gestão, para a direção? Como que você acha que é o fluxo disso? De cima para baixo nunca vai acontecer. Né? Por que não vai acontecer? Porque a gente ainda vive modelos, de novo, originados na Revolução Industrial, né? Modelos hierárquicos de cima para baixo. Mas você não acha que o operacional sente a necessidade? Claro que sente, mas a informação não sobe. Aliás, esse é o grande ponto. Né? O que acontece? Olha que interessante. Né? Por que o modelo hierárquico funcionou tão bem? Né? Todo modelo de cima para baixo ou do centro para a ponta, ele tem uma vantagem muito grande. Esse fluxo de informação é muito rápido. Para pensar no Banco Central. O Banco Central se reúne numa quarta-feira à noite e sobe ou deixa a taxa de juros. Na manhã seguinte, está implementado. Há uma velocidade muito grande de comunicação de uma ponta para outra. Agora, imagina uma organização hierárquica muito grande, tá? Que tem um escritório central lá na Paulista, tá? E uma loja lá em Águas da Prata. Tá? E um cliente entra na Águas da Prata e faz alguma coisa, pede alguma coisa que seria uma informação importante para o modelo de gestão. Quanto tempo, se é que aquela informação vai chegar de Águas da Prata à gestão? O modelo não está desenhado para ter esse refluxo de velocidade. Aliás, essa é uma das grandes diferenças do modelo digital para o modelo analógico. Tá? No modelo... há quanto tempo a gente fala em foco no cliente? 10 anos no mínimo. Que é isso? 30. Certo? Não, foco no cliente, foco no cliente, foco no cliente. O que era uma mentirinha bonitinha que todo consultor gostava de contar. Por quê? Porque é bonito, certo? Mas aí eu pergunto, como é que você vai ter foco no cliente se eu não tenho a informação do cliente? E nós não tínhamos os dados. Os dados que nós tínhamos é do ERP, que basicamente é contábil. Tá? O modelo digital ele está nos trazendo uma realidade que é quase mágica, de certa forma, que significa que o cliente tem na mão dele, através de um aplicativo ou algum dispositivo digital, alguma forma de constantemente te mandar sinais constantes do que eu gosto ou não gosto do teu produto. Tá? Só que do outro lado tem que ter alguém capaz de interpretar esses sinais. E hoje tem muito... E vou te dizer mais, até gente que criou o produto digital tem dificuldade de entender que eu criei um produto, mas eu preciso criar um mecanismo de falar, eu chamo de falar freguês. Preciso falar freguês. O que significa falar freguês? Significa ouvir e interpretar esse fluxo de dado contínuo, porque o cliente vai numa parte do teu aplicativo o tempo todo, portanto ele gosta. Tem uma outra parte do teu aplicativo que ninguém está indo nunca. Por quê, né? Sabe? Você precisa interpretar isso. Até porque Steve Jobs nos ensinou isso. Você pode até perguntar para o cliente o que ele quer. Ele nunca te fala a verdade.
Tem um amigo meu, Leandro Johan, que usa isso com frequência e com muita propriedade. Nosso cliente. É verdade. Se você tivesse se o Steve Jobs, aliás, ele fez isso, ele perguntasse para as pessoas o que elas queriam na época antes dele inventar o iPhone, todo mundo queria teclados melhores. O que ele fez? Ele tirou o teclado. Por quê? Porque ele observou o comportamento. Entendeu? Então, o falar freguês não é fazer pesquisa. Não é perguntar. Não é perguntar ou ouvir direto. É literalmente observar o comportamento. Então, a gente vive uma fase onde isso está começando a ficar muito claro. Infelizmente, a maioria dos clientes com quem eu falo não entendeu que uma das competências centrais de ser digital é ouvir essa linguagem do freguês constante, puxá-la para dentro, jogá-la numa área de tecnologia muito ágil e devolver muito rapidamente uma resposta. É um modelo operacional completamente diferente do organograma com um ERP. Então, aqui começa a diferença muito clara do que é o modelo operacional digital puro versus o modelo analógico industrial clássico. Então, um projeto de transformação digital, vamos imaginar uma empresa que está assim, minimamente no digital. Ela realmente tem que ter um projeto grande. Como começa? Começa onde? Isso é legal. Essa é uma pergunta muito legal. A gente enxerga 3 grandes momentos. Tá? Um deles é fundamento. O fundamento, muitas vezes, é digitalização. Não tem nada de errado com isso. Entendeu? Porque, minimamente, você para de brigar com a máquina. O que eu quero dizer com isso? A máquina transporta o dado do ponto A para o ponto B muito melhor que o ser humano. E a máquina processa a informação muito melhor que o ser humano. Então não faz sentido você entrar numa área financeira de uma empresa e ter 80 pessoas produzindo e processando informação. Tá? Elas deviam estar lendo informação. Trabalhando com os dados. Exato, mas a gente ainda tem muito essa questão da produção. Então se você digitaliza isso, já é um ganho imenso, você reduz taxa de erro, você tem ganhos de velocidade, a tua qualidade de decisão melhora. Claramente, digitalizar Faz parte do processo, certo? E é um bom começo. É o único? Não necessariamente. Eu tenho um projeto que a gente estava trabalhando com um cliente, onde a organização toda vai permanecer como ela está, e a gente vai começar por recriar um produto digital. Então, aquele processo que eu descrevi, de criar um produto digital, criar uma esteira de reverb, né, de feedback muito rápido, ou seja, jogar o produto na mão do cliente, ouvir o cliente, reagir isso com tecnologia e devolver muito rápido, nós vamos fazer um piloto. Então vai começar um embrião digital numa organização clássica. Isso é interessante porque aqui ambos trazem níveis de confiança diferentes. No primeiro, eu confio que a tecnologia me ajuda. O problema é que não é muito diferente do que foi o processo de RP. Melhorou. Eu confio, mas eu já tinha essa prova. Esse segundo ele é interessante porque ele mostra o que para nós é algo absolutamente central. E talvez uma das mensagens mais importantes da gente colocar aqui. A grande diferença da organização digital é que ela usa a tecnologia para criar vantagem competitiva. Esse é o grande ponto X. Não é só porque ela usa tecnologia. Não é só porque ela tem um RP gigante. Não é só porque ela tem um orçamento gigantesco de tecnologia. É porque ela vence no mercado, existe algum elemento competitivo do qual ela se alavanca em tecnologia. O melhor teste de você entender se uma empresa está se transformando ou não é se ela é capaz de entender esta única verdade. E como o processo começa dessa forma, mas como é que começa o processo com a empresa? É a empresa que sente necessidade e te procura? É você que começa a mostrar para a empresa aonde que o processo dela poderia ser melhor se ela tivesse com um projeto de transformar os processos dela? É claro que a gente evangeliza, né? Então a gente leva essa mensagem, né? Do mesmo jeito que você leva a mensagem de cripto. O problema é que é um processo caro. Evangelizar é caro demais. É gostoso, mas é caro para burro. Então você tem que tomar um pouco de cuidado. A gente percebeu o seguinte: com quem que a gente vendia ou trabalhava muito bem lá no começo da curva, 2016, 2017. Tá? Imagina uma distribuição normal aqui, uma curva de Gauss aqui, certo? A gente trabalhava muito bem nos extremos. Tá? Ou o cara que era muito visionário,
Tá? Então, uma multinacional que tem caixa, certo? E ele fala assim, cara, vou pagar um consultor aqui para imaginar a versão, não a versão 2.0 de alguma coisa, mas a versão 50.0 de alguma coisa, porque eu quero aparecer de algum jeito, tá? Então, eles fazem esse projeto. O problema é que, tipicamente, nem sempre ele avança. Tá? E para nós era uma frustração muito grande ganhar o projeto de recriar sem fazer aquilo virar uma realidade na operação dele. No outro extremo, tem uma realidade um pouco mais aguda e um pouco mais perigosa. Né? É aquele cara que já sofreu. Então, por exemplo, tem um cliente nosso que já tinha perdido 50% da receita dele. Tá? E não é porque tinha chegado um concorrente e roubado o market share. O mercado de transporte tinha sido reconfigurado. O BlaBlaCar, o Waze, etc. Ele tinha reconfigurado o mercado. Então não tinha nem como apontar para um concorrente dizendo, não, pô, foi aquele cara que roubou share meu. Não foi isso que aconteceu. O mercado reconfigurou. E é o que está acontecendo com muitos mercados. Ele está sendo reconfigurado. Então, a questão desse lado aqui é gente que muitas vezes nem entende o que está acontecendo. Mas ele fala assim, cara... Não tá bom. Não, já perdi metade da minha receita, então alguma coisa eu tenho que fazer. E ele está mais propenso a fazer alguma coisa radical. Infelizmente, é que nem quando você é diagnosticado com uma doença rara. Você está mais propenso a fazer um tratamento experimental, não tá? Sim. Né, assumindo que os outros não têm. O problema é que se aquilo não dá certo, infelizmente, muitas vezes é fatal. Então você não tem muito espaço para erro aqui, o que é uma pena, porque no mundo de inovação, você precisa ter espaço para erro. Então é uma situação muito mais aguda do que essa outra. O que a gente viu no tempo, e a gente ainda está vendo agora, aí o Covid chegou e essa curva, a parte do meio começou a popular. Tá? Mas ainda me impressiona quão pouco isso é. Eu morava dentro de uma aceleradora, de um coworking muito ligado à inovação, né? Aliás, o distrito, mandar um abração para os Gustavos, que são grandes amigos. E lá dentro a gente respirava isso o dia inteiro. Aí recentemente eu saí de lá, a gente mudou de endereço. Eu fiquei um pouco chocado com o fato de que aquilo que eu achava que estava todo mundo falando, na verdade é 2, 3% da população de empresas. O resto continua o seu dia a dia sofrendo lá. Então ainda tem, infelizmente, eu acho. Eu podia estar achando isso ótimo, porque tudo é mercado, mas honestamente eu tenho uma preocupação aqui, porque lembra que a gente pensava na linha da pobreza? A gente sempre falou na linha da pobreza. Para mim tem uma linha digital, global, tá? E dependendo de que lado dessa linha você vai cair, a população daquele país inteiro está condenada a ser sub ou supra. Então, assim, eu realmente gostaria que o Brasil estivesse mais adiantado. Isso vai interferir até na qualidade de vida das pessoas. Claramente. Sim. Sim. Imagina o que está acontecendo. Não é a grande preocupação com inteligência artificial? Sim, então, sim. Entendeu? Sim. Eu fui num restaurante esses dias, fui numa reunião e fui no restaurante ali, e tudo o que a gente fazia para pedir a comida era feito pela maquininha. Uhum. E aí eu ainda comentei com a Maísa, minha sócia, nossa, mas não tem uma pessoa trabalhando aqui nessas funções. Aí a Maísa falou, nossa, mas é bom, né? Tudo automático, não precisa mais da pessoa servindo. Aí eu comentei, mas a gente aqui no Brasil ainda tem muitas pessoas que precisam desse emprego de servir. Então, ou a gente capacita essas pessoas para fazerem outras coisas, ou essas pessoas vão perder uma faixa enorme de empregos que elas ainda não... Muitas não têm ainda capacitação para trabalhar com tecnologia, cuidar da máquina. O problema é o tempo de capacitação. Sim. Né? Porque a tecnologia chega, se impõe, desloca um monte de gente. Esse pessoal não está pronto no dia seguinte para trabalhar com a máquina. Para fazer outra coisa. E... Ele vai ter que ter uma curva longa. Sim. Então, esse é o risco social e essa é a linha digital que me preocupa. Sim. Entendeu? Então, assim, um país que estivesse enxergando mais, de forma mais arrojada, a gente estava tirando imposto de desenvolvimento tecnológico, a gente estava criando polos de desenvolvimento tecnológico, a gente estava fazendo tudo que fosse incentivar o país cursos, né? Para capacitação das pessoas a trabalhar com tecnologias. De novo, sem imposto, subsidiado se assim fosse, máquina na mão de todo mundo. A gente precisa de política sistêmica. Eu vou
palavra pública. Mas então eu vou falar política sistêmica É. para poder... Para inserir todo exato. mundo nesse cenário Ou novo, né? pelo menos para acelerar a curva de um país como o Brasil nesse espaço. Sim, sem dúvida. E nesses projetos, né, quando as empresas começam essa jornada digital... Todo né? mundo adora essa palavra. Jornada? É. Mas funciona, é verdade. Eu usava muito quando eu trabalhava um pouco com trabalhista, né? Jornada de trabalho. Trabalho, mas é outro tipo de jornada. Mas nessa jornada digital, a gente percebe que ela é uma coisa meio multidisciplinar, né? Porque Totalmente multidisciplinar. as pessoas têm que entender que quanto mais elas avançam nisso, elas têm que prestar atenção em vários detalhes, né? A gente tem inúmeros clientes que estão passando por isso e a gente vai ali, assim, do lado, cuidando das coisinhas que vão caindo, assim, mas que eles não prestam muita atenção, né? E nessa jornada, já que você gosta da palavra, se trabalha muito com dados, né? E as empresas, às vezes, começam por esse lado e começam a trabalhar principalmente com a questão dos dados pessoais, pensando pouco em outras questões relacionadas à proteção dos dados, por exemplo. Então, uma das coisas mais importantes quando você começa a trabalhar muito com dados, e principalmente com dados pessoais, é você lembrar que tem uma regulamentação toda para dados pessoais agora e que o mundo inteiro está preocupado com isso, não só o Brasil. Não somos só nós aqui no Brasil que temos uma lei geral de proteção de dados, a Europa já tem antes da gente, Estados Unidos, né, pelo menos a Califórnia, onde estão os grandes provedores, tem uma regulamentação de proteção de dados mais parecida com o resto do mundo, porque parece que os Estados Unidos não se preocupam com dados. Não é que eles não se preocupam, assim, e aqui eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu entendo a questão da regulamentação. O problema é você regulamentar o que você não entende. Tá? E a gente está vivendo uma situação, tá todo mundo falando, não, vamos regular IA. Como é que você vai regular? Ninguém entende IA. Nem o cara que inventou IA entende IA. Então, como é que você vai regular? A ideia é regular o básico. Então, vamos pegar esse caso dos dados, tá? Porque eu acho que é importante. Se você entrar numa organização hoje, tá? Eu faria uma aposta com você, de cada 10 empresas que você entrasse, 8 tem uma deficiência de engenharia de dados muito grande. O que eu quero dizer com isso? Os dados podem até existir, mas vão estar espalhados em um monte de lugar diferente. Sim. Não vão estar acessíveis de forma fácil. Não. Não vão estar trabalhados de forma adequada. Então, o que vai acontecer? Para você conseguir aplicar qualquer tipo de política, vai ser muito difícil, porque você não consegue nem acesso. Então, assim, a gente tem um problema muito mais grave do que antes de regular dados, vamos organizar a engenharia. Porque não tem como você aplicar uma política quando você não tem uma governança de dados adequada. E eu vou te dizer, não há uma governança de dados adequada. 9 em cada 10 empresas no Brasil tem uma deficiência de engenharia de dados gritante. E aí a gente começa essas mentirinhas do mundo corporativo que me incomodam. Né? A gente viveu a mentirinha do foco no cliente durante 30 anos. Faz 10 que a gente está vivendo o dados é o novo petróleo. Cara, porque, se isso é verdade, está todo mundo fazendo exatamente como foi o pré-sal. Está lá 3 mil metros abaixo do solo, todo mundo fala desse dinheiro e ninguém está cavando porque ninguém está acessando. O dado não está sendo acessado. Não está sendo acessado. Então, assim, eu acho fundamental a questão do dado, até porque ele é um ativo. Sim. E ele é um ativo de propriedade individual. Então, é fundamental que isso seja apropriável ao indivíduo. Eu claramente vejo isso. Mas eu estou também preocupado com o fato de que a gente está, em alguns casos, acelerando a nossa curva regulatória muito antes de entender o fenômeno em si. Então tem essa dualidade aí. E o fato é que a curva regulatória existe e já tem penalidade para o descumprimento. Então, assim, se você não se adequar minimamente, a multa por descumprimento da LGPD chega a 50 milhões. E esse é o ponto. Então, assim, e uma coisa legal, assim, um subproduto dessa realidade seria o fato de que, as pessoas são movidas pela dor ou pelo amor ou né? pela dor, muito mais pela dor. Nesse caso vai ser pela dor. E a dor é grande, como você está colocando. Sim. Por que a gente não está vendo uma corrida destrambelhada para a organização de dados? Porque, assim, o incentivo para fazer isso está muito grande, dado o tamanho do pênalti. E eu não estou vendo. Não, porque a maioria das empresas acha que aquilo não vai atingir, que aquilo não é para ela. É o que não vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo, exatamente. Entendi. Exatamente. Então, esses
colaterais, né, do processo de transformação digital, eles acabam não sendo muito observados, mas é super importante prestar atenção nesse papel também, porque você não consegue proteger aquilo que você não organiza, né, bem. Esse é meu ponto. E a realidade é a mesma coisa com a inteligência artificial. Não, vamos... Governança de IA. Os caras não sabem nem explicar como é que funciona o modelo. A coisa mais engraçada que tem é você ver... a IA é uma tecnologia interessante porque ela é não determinística, certo? Você pode fazer a mesma pergunta 2 vezes que a resposta não é a mesma. Sim. Certo? E quando você pergunta também para ela se ela tem certeza, ela muda de opinião às vezes. Ou seja, e honestamente ninguém entende esse fenômeno 100%. Tá? Nem os caras que inventaram. E a gente já está falando em regular. Calma. De quem são as responsabilidades? E o europeu gosta de fazer, o belga. Né? O belga adora uma caneta, uma canetada, um red tape. Não é muito o meu modelo, tá? Já te adianto agora. Eu acho que a busca agora é por regular algumas coisas meio básicas. Por exemplo, algo que foi criado por uma IA. De quem é a propriedade intelectual. Não, tudo bem. São essas coisas mais básicas. E a responsabilidade. Algum prejuízo que foi causado pela IA. Quem que vai pagar? Aí eu acho que é natural para a gente poder coisas... regular a gente continuar normalizando o dia a dia, né? Exatamente, o básico, né? Porque realmente tem... Quais são os maiores desafios que você tem visto nas empresas que já estão aí nesse processo de transformação, utilizando esse tipo de tecnologia? Não estamos mais falando da questão da digitalização, estamos falando naquelas empresas que já estão utilizando IA, blockchain. Ontem, eu estou escrevendo uma peça, entre ontem e hoje. Uma peça de teatro? Não, imagina eu escrevendo peça de teatro. Um paper. Explicando, e isso, eu cheguei a essa conclusão lentamente, mas é impressionante o que existem 2 ou 3 pontos focais que você vai na essência da coisa e verifica se aquela empresa está bem ou mal preparada para esse processo. Tá? A gente pode discutir alguns outros, mas um deles é exatamente a resposta à tua pergunta. É a capacidade de fazer experimentação em escala. Tá? Porque se você vai, vamos voltar naquela máxima, se você vai inovar, você vai errar, certo? Se você vai errar, você não pode errar de forma fatal, porque o único erro que você não pode fazer é aquele da qual você não se recupera. Então você precisa errar pequeno. Então existe e rápido, né? Então este é o processo de experimentar, tá? Este é o processo de experimentar, é fazer um teste, avaliar se foi bem ou foi mal, absorver aquele aprendizado, nunca cometer o mesmo erro 2 vezes e avançar para o próximo. E fazer isso algumas centenas de vezes. Porque você vai ter que testar no jurídico, no produtivo, em vendas, em RH. Toda organização precisa fazer os seus experimentos. Então, fazer isso em escala é claramente uma capacidade das organizações que fazem isso. Agora, as que estão fazendo, nenhuma faz. Você olhar, quer fazer um teste cabal, assim, me fala quantos experimentos você fez no ano passado. A maioria vai dizer, pô, não fiz nenhum experimento. E aqueles que minimamente estão tentando fizeram 3. E 3 é pouco. 3 é pouco. É assim, eu escuto grandes lideranças falando, não, nós precisamos fazer as 3 ou 4 apostas que vão mexer na agulha. Beleza, mas como é que você vai... Mexer na agulha? Porque assim, o que significa isso? Significa que vai fazer uma diferença muito grande no meu negócio. Não é algo que vai ser marginal, tá? É isso que essa expressão significa. O problema é o seguinte, como é que você acha esses aí? Porque se você fizer 3 apostas, eu te garanto, as 3 não vão estar certas. Então como é que você acha as 3 que vão fazer? Você precisa testar 100 para conseguir chegar nessas 3. Mas essas 3 que estão fazendo esse tipo de apostas, assim, essas inovações disruptivas, elas já estão dentro da era digital, né? Para fazer esse tipo de transformação. Ela não está num processo de transformação. Ela já está criando produto dentro do digital, né? É que lembra que o processo de transformação, essa é outra falácia, né? De que começa e termina. Não, depois que você embarcou, é forever. Forever. Tá, mas ela já está... Você sabe a lenda, né? Quantas transformações digitais a Netflix passou? 7. Não. E é uma organização que já nasceu... Seu digital. Quase, né? Porque ela nasceu com o vídeo indo e voltando por correio. Mas muito próximo disso, certo?
passou por 7. Ou seja, não acaba nunca. O Sim. cara que está experimentando é um modo de vida. Eu vivo assim, eu estou constantemente experimentando. E, portanto, eu estou constantemente descobrindo. Sim. E, portanto, eu estou constantemente mexendo no meu negócio. Sim, e constantemente inovando. Então, não é um processo. É uma nova realidade que se instala e depois você tem que tocar. Muito poucos entendem isso como algo colocado. Entendeu? Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta para pôr fogo no parquinho. Põe, queima tudo. Você acha que o Drex faz parte de um processo de transformação digital do governo? Não. Então me fala o que você acha. Olha, vamos voltar naquilo que eu e você estudamos quando a gente olhava o cripto, certo? O que é legal? Né? O que é legal? Dinheiro programável. Dinheiro programável é legal. Tá? A gente poder fazer uma transação digital, onde eu compro algo de você e o Drex fica por software em escrow, enquanto eu e você não damos um sign-off digital, eu acho super legal. E até onde eu sei, o Drex tem essas características. Então eu acho isso muito, muito bom. Tá? E eu acho que existem outras instâncias de dinheiro programável que vai ser muito legal. Então eu acho que é um componente adicional interessante. Para mim, onde está o downside, se bem que para mim não é só culpa do Drex, né? Autoritarismo depende de algumas coisas estarem exclusivamente na mão de poucos. Então, quando você fala de centralização através de algo como o Drex, pode ter um pouco dessa questão. Mas isso já está acontecendo com o fato de que ninguém usa mais dinheiro. Né? Assim, eu tava na Inglaterra recentemente e por lei, né? Cash é legal tender. Cash em alguns lugares, né? No Brasil eu não sei se em todos, porque nos Estados Unidos não é. Mas eu acho que na Inglaterra é legal tender, ainda era, eu acho. Eu não tenho certeza. Um ponto tem lugar que não aceita mais. Sim. Nos Estados Unidos, no aeroporto, as lojas não aceitam cash. Ou seja, é engraçado... Mas lá não é legal tender. É engraçado como as pessoas estão dispostas a sacrificar controle por conveniência. E tudo bem, até certo ponto. A hora que o cara fala assim, não, mas peraí, todo o teu saldo em crédito, agora eu vou segurar, aí você lascou. Ou mais do que isso, né? Porque quando a gente fala em dinheiro programável, ele pode ser programável ao extremo, do tipo, o auxílio emergencial, ele é tão programável que ele poderia só ser liberado para compra de itens da cesta básica. Então, assim, tem vantagens. Claramente tem vantagens. Mas a tua pergunta é difícil de responder, porque, assim, a transformação digital do governo, o que mais significa isso, né? Eleição, como é que a gente vai fazer eleição? Quais são coisas importantes que o governo faz? Bom, primeiro, ser estabelecido. Então, eleição. 2, legislar. O Drex não tem nada a ver com isso. Sim, seria um dos componente. itens de uma agenda de transformação digital? Sim, eu acho que sim. E você acha ele válido? Como se ele não for exclusivo, eu acho. Eu acho que ele é... Assim, se ele for visto como mais uma peça dentro do arcabouço de ferramental, eu acho ótimo. Mas não que seja a única forma de se transacionar recursos. Se ele for imposto, né? aí acho que a gente tem um problema. Tá. Muito bom. E dentro desse seu trabalho aí com as empresas, quais têm sido seus maiores desafios nesses projetos? Né? O que você tem encontrado de dificuldades, principalmente em relação à mentalidade dos empresários? Quais têm sido? Você acabou de falar, é a mentalidade em si. O maior risco. Mas qual é o bloqueio, né, para esses projetos? O ser humano não gosta de mudança. Ponto. É simples. A vasta maioria gosta de previsibilidade. Eu gosto de saber que eu entro tal hora, saio tal hora, tal hora vai acontecer tal coisa, que domingo tem o Silvio Santos, que não está mais com a gente, mas né? O ser humano tem isso, ele é um bicho de hábito. E essa constante volatilidade, ela é profundamente assustadora. E eu entendo isso. O problema é que, como a gente ia conversando agora há pouco, não adianta brigar com a realidade.
O ambiente é e vai ficar mais volátil. E você precisa de mecanismos de gestão para lidar com essa volatilidade. E aí vem uma das minhas maiores brigas, brigas não, foco de atenção, que é o modelo de governança. Os modelos de governança que a gente vive hoje, e de novo, não tem problema. Tudo que a gente vive hoje a gente desenhou lá atrás, normal, certo? Só que os modelos de governança hoje não estão adequados para lidar com os níveis de volatilidade que as organizações estão vivendo. Então, existe um descasamento grave e isso expõe a saúde econômica de organizações. Então, isso é bem sério, né? Porque como é que a gente trabalha com isso? O que a gente pode fazer para mudar isso? A gente está falando de governança, né? A gente está falando de board, a gente está falando, né, de C-level. Você está querendo cortar a cabeça de todo mundo? Estou querendo, é subversivo. Não, mas essa conversa tem que ser dividida assim. Aquela taxa de falha, vamos voltar como a gente começou, ela tem que cair no colo de alguém. Tá? Aquilo não acontece, né, sem dor. Então, vamos olhar. A gente olha para o C-level, né, para o grupo executivo. O grupo executivo, ele está incentivado para o curto prazo. Tá, de forma geral. Ele é bonificado com o resultado do ano. Né? No máximo ele tem um vesting de 2 ou 3 anos de ação. A transformação leva 10 anos. Então aí a pergunta... É igual político, né? Assim, o político... Exato. Tem que ser dentro do meu prazo. Então não é necessariamente culpa deles. Então a gente tem que falar do board. Tá? Mas o board então tem que se meter no dia a dia? Não. Não é o papel do board. Mas o board tem que avaliar risco. Tá? E o risco hoje não é só como ele era antes. Não era só o risco financeiro de eu não ter sustentabilidade financeira do negócio. É ameaça tecnológica. Qual é a tecnologia que vai me inviabilizar? Então eu preciso estar ciente desse risco. Ponto 1. E assim, então quando a gente olha os mapas de risco das organizações, a gente vê que eles estão bastante desatualizados. Né? As que têm mapa de risco. As que têm. Mas eu vou te dizer, muitas têm por causa do formulário de referência da CVM. Sim. Só que é tudo feito pro forma. Sim. Aí acabou. Tem empresa que vende pronto. Então, aí não dá, né? Kit para formulário de referência da CVM. Então para mim isso é um problema muito grave. Assim, a gente tem esse problema da governança aí. Além disso, o board tá muito longe do que está acontecendo nessa volatilidade toda. Ele precisava se aproximar mais para entender o tamanho dessa ameaça, que eu acho que o tornaria mais sensível a mexer nos modelos de incentivo, a pressionar uma mudança no modelo de mapeamento de risco, que é o papel dele. E aí eu acho que as coisas se equilibrariam, entende? Aí você está falando de empresas que são grandes, você está falando de empresas de capital aberto e tal. E as startups, as empresas menores, as PMEs, você não acha que talvez essas empresas até são mais fáceis para gerir essa transformação? Porque a forma de tomada de decisão é mais simples. Então vamos separar aqui, né? Empresas menores. Empresas menores, por um lado, você tem as startups. As startups, muitas delas são nativas digitais. Isso, exatamente. Elas já nascem no digital. Mas eu vou te falar, tem que tomar cuidado em dar esse crédito absoluto para eles de que, como nascer no digital, nascem prontos. Não, elas nascem com todos os defeitos possíveis e startup, o que define uma startup é farta. Farta tudo, tá? Eles muitas vezes têm uma ideia de um produto muito bom, mas não tem tanto capital assim, não tem recurso humano, não tem um monte de coisa. Mas elas podem pivotar também mais rapidamente? Podem. Então, assim, o modelo de compreensão tende a ser mais pronto. O que a gente pode olhar, e é interessante pensar, são as empresas familiares. O que eu acho legal da empresa familiar? Né? A empresa familiar, ela naturalmente tem um modelo de sustentabilidade mais bem montado. Porque o dono está interessado nisso. Sim, ele está preocupado com a visão geracional. Ele está preocupado em deixar algo. Essa visão na empresa familiar, essa visão de legado geracional, ela é mais fácil de você falar. Ali o desafio é um pouco diferente. Eu criei essa empresa, está personificado, né? Eu criei essa empresa desse jeito, sempre deu certo, por que eu vou mudar agora?
Sim. Mas entende que é um outro problema? Não é um problema e uma do governança legado, um pouco mais antiga. centralizada. Centralizada. Exato. Então aí você tem aí, então o que você tem? Por um lado você tem um incentivo de sustentabilidade maior, por outro você tem mecanismos formais de governança menos agudos. O que leva a ser um conjunto um pouco diferente de problemas, né? Então, mas, de novo, tudo na vida é troca, né? Trade-off. Não tem situação pronta. É uma questão de atender o problema de cada uma delas do jeito que elas precisam atender. E como você faz quando você chega numa empresa? Eu tenho um cliente, por exemplo, que quero mudar. Quero mudar. O que você faz? Você começa com um checklist? A primeira pergunta é por quê? É muito simples. É uma anamnese. Não, é por tipo quê? um psiquiatra. Não, é por quê? Ninguém esquece psiquiatra, é muito sofisticado. Não é isso, não. É bem simples. Por que você precisa mudar? E essa resposta precisa estar cristalina. A maioria deles diz que é porque eu estou obsoleto. Tudo bem, aí beleza. Mas, ok. Se essa é a resposta, começamos bem, mas a gente ainda não entendeu o porquê. Então tá bom, onde está a sua obsolescência, de onde ela está vindo, né? Esse processo normalmente ele está associado ao fato de que teu cliente está mudando, né? E o papel que o teu produto tinha naquilo que o teu cliente estava querendo fazer já não tem a mesma importância. Então significa que você tirou o olho da bola. Você tirou o olho daquilo que era o mais importante, que é o teu cliente. Toda empresa tem que ter um produto digital hoje? Não necessariamente. Não até porque a gente vai viver um mundo híbrido, tá? Mas algum componente digital de acompanhamento aconteceu muito. Então você vê os tênis que começaram a ter aplicativos, a Nike fez isso muito bem. Tem uma série de produtos físicos que ganharam um companion. Os seus NFTs, né? Até para acompanhar o hype do NFT. Mas aí foi mais no hype mesmo. Eu estou dizendo mais coisas que podem ser úteis de fato, né? Então assim, tem o utility, né, que é o termo que a gente usa. Então, eu acho que tem isso. Mas mesmo numa situação onde não, o produto é aquele e sempre será físico, toda a cadeia dele deveria estar digitalizada minimamente para a gente ter os dados. Mas é engraçado a gente ver empresas que estão num nível que conseguem até criar produtos para acompanhar um hype. Mas isso eles fazem de propósito. Então, exatamente. É interessante isso, porque consegue até surfar uma certa onda da moda. Mas, meu amor, isso é o departamento de marketing. Então. Tudo isso bem. Eu considero isso... Mas eu vou te falar, quer dizer, o mais engraçado é isso. Quando eu entrei no mundo da inovação, uma das minhas frustrações primárias foi que eu percebi que os budgets, os orçamentos que estavam sendo alocados para os processos eram pequenos. Eu falava assim, cara, por que esse orçamento é tão pequeno? Porque, na verdade, eles queriam só fazer uma aproximação, eles queriam aparecer ali. Eu não estava num processo de transformação, eu só queria estar lá perto. Eu precisava ver e ser visto ali. É só para inglês ver. Ou seja, aquilo lá não era um orçamento vindo de um projeto de transformação que alguém disse, cara, vamos lá. Alguns casos eram, mas não quero ser injusto com alguns que estavam de fato já mais preparados. Mas muitos eram, cara, o cara de marketing separou 50 mil ali para ele, vai até lá. Sabe, vamos botar uns puff coloridos no andar. Não, isso não faz sentido, sem dúvida. Cara, uma vasta maioria fez. Isso é irreal, mas eu acho interessante as empresas que conseguem fazer inovação e ainda ter um dinheirinho para acompanhar uma moda. Ou seja, ela pega tudo. Ela pega todas as camadas e ainda consegue surfar uma onda. Sim, mas se o cara que está predisposto para ele, é muito fácil fazer uma onda. Eu vou te dizer, tem muitos casos que quem seta a onda é ele. Você entendeu? Quem seta a onda é o cara que já está pronto para isso. Então, isso para mim não é surpresa, não. E o que mais você tem feito aí dentro desse guarda-chuva de transformação digital? Tem algumas coisas importantes. Então, a coisa que a gente já tocou hoje, né? Transformação é um troço complicado para burro. E exige técnica, exige uma visão muito bem alicerçada e articulada, ainda que não rígida. Isso é capítulo 1. Capítulo 2, tem uma conversa muito séria de governança para se ter.
E ela é mais do que uma conversa, ela é preparação e transformação do que é o board. Capítulo 2. Capítulo 3. Você já viu aquela frase de que metade, não sei se é metade, qual é a estatística, mas X profissões que vão ser as mais procuradas em tantos anos ainda não nem existem. Isso é verdade. Tá? Porque o que acontece na transformação é que ela começa a deslocar a ação do status quo. Então ela gera esse gap. E esse gap, uma das manifestações dele é de competências. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Então, tem vários, mas um deles vamos passar por 2 ou 3. O primeiro deles é operar, inovar. Ninguém tem dinheiro para fazer. Ninguém tem dinheiro e tempo para inovar sozinho. Ninguém. Nem o Google, ninguém tem. Tá? É um desafio grande e complexo demais. O que significa que eu preciso operar em ecossistema. Saber operar em ecossistema é um capability novo, tá? Que começa em aprender a brincar no parquinho, mas depois ele avança até eu começar a ter APIs integradas com meus parceiros. Com todo o desafio que isso traz, que é o teu mundo aí. Então, assim, desafio número 1. Outra coisa. Lembra, assim, se você parar para pensar 20, 30 anos atrás, o que determinava uma empresa grande? Não, porque eles têm uma baita fábrica, não sei aonde. E o número de funcionários. Número de funcionários não sei aonde, tantas lojas. Essa realidade está obsoleta. Agora é a presença digital. Administrar a presença digital, eu vou te dizer, talvez um dos pontos, de tudo que a gente falou, o que está mais cru hoje é entender presença digital. A gente estava conversando ali, né, um pouco antes de começarmos, que as mídias sociais, e eu demorei para entender isso aqui, tá? Faço minha culpa. As mídias sociais, elas, e tem alguns autores e pensadores fazendo isso de forma muito bem feita, elas estão mal precificadas, tá? Porque elas são muito poderosas e muitas delas ainda são quase de graça. Tá? E tem gente pagando rios de dinheiro para emissora gigante para fazer propaganda de spray and pray, né? Rezar, joga aí e reza para que alguém ouça. É muito engraçado como esse descasamento está ainda... É temporário, eu acho. Mas assim, entre tudo que a gente está vendo, claro que é temporário, porque o pessoal vai ver o valor, a diferença de valor. Essa é uma das apostas que eu estou fazendo. Você me perguntou, eu estou olhando esta realidade muito de perto. Então, esse é um gap importante. Outro gap, volta naquele ponto que eu te falei. Se tecnologia gera vantagem competitiva, as empresas deviam estar cuidando com muito carinho da sua engenharia de software. Com muito carinho. Eu deveria estar falando assim, quem é o engenheiro de software que vai trazer essa vantagem competitiva para mim? E a maioria das áreas de TI ainda são áreas de sustentação do ERP. Que nem tecnologia minha é de terceiro comprada. Então, assim, tem chão. Isso é que é engraçado ver você falando isso. Eu lembro, eu e a Maísa, a gente sempre, eu e a Maísa, a gente se conhece há muitos anos, não é de agora, né? E a gente trabalhou juntas, né, em outros escritórios e tal, e a gente sempre notou que era muito importante, nas startups, quando a gente atendia startup, que a pessoa da tecnologia fosse um sócio da empresa. Isso foi uma coisa que há 15 anos atrás a gente dava essas dicas, né, para as startups. Eles falavam, escuta, eu quero fazer um contrato de prestação de serviço com o meu cara de TI, porque ele é super importante, eu quero ter um contrato de serviço super bem amarrado com ele. Bota ele de e a sócio. gente sempre falava, eu e a Maísa, põe ele de sócio. Lógico. Faz um vesting com ele. Por quê? Porque a gente sempre entendeu que a tecnologia era uma parte essencial da empresa, que não podia ser um contrato de prestação de serviço bem amarrado. Prestação de serviço não amarra ninguém, né? Então, essa visão de que TI não era só um departamentinho que ficava do lado da cozinha, que tinha que ser algo que era essencial. Isso há 15 anos atrás, né? O quanto... por isso que quem gosta de trabalhar com tecnologia tem um sexto sentido para algumas coisas. Há 15 anos a gente tinha essa ideia. É porque o escritório de vocês é um escritório que tem particularmente essa visão, né? Vocês vivem isso. A gente trabalhava com um ecossistema de criação de inovação que era formado por quem? Empresa e universidades. Esse foi o começo de ecossistema que a gente viu.
relação difícil. Era o P&D. E era a junção da empresa com a universidade. Relacionamento complexo. A gente trabalhava para tentar facilitar ali a interlocução da universidade, dos pesquisadores, dos acadêmicos com o braço de negócio. E era briga, era difícil. Por quê? Porque o Brasil não tinha, a galera não tinha o jeito de trabalhar nesse ecossistema. Então, a gente lidava ali com as dificuldades, né, do pensador acadêmico, do cientista, que ele queria a patente, mas ele não queria exatamente negociar para ter o produto no mercado. Mas a empresa queria o produto no mercado, ela não estava tão preocupada com a patente do professor. Então, como é que fazia para esse ecossistema efetivamente trabalhar para ter um produto na prateleira? Não adianta nada você ter patente. O maior depositante de patentes do Brasil ainda são as universidades. E a vazão disso para o mercado é baixíssima. Baixíssima. Então, olha como a gente está pouco acostumado, nosso ambiente de inovação, nosso ecossistema de inovação, está pouco acostumado a botar o produto no mercado. Então, a gente volta à questão daquela linha do país. Por quê? Porque quais são os pontos de fricção que a gente podia tirar que liberaria esse acesso? É isso que a gente precisa pensar. Eu acho que tudo isso também passa por uma mudança de mentalidade de todo mundo. Lógico. Muito grande. Né? Lógico, mas assim, o que produz uma mudança de mentalidade? Bom, eu acho que uma parte disso tem que passar por uma educação, de alguma forma. Sim, Ninguém é ensinado a inovação dentro das universidades. É verdade. Então, e aí estou contigo. Então, concordo que a primeira coisa a gente ainda está ensinando o modelo industrial para todo mundo. Então, todo mundo que a gente está fazendo faculdade hoje está aprendendo como seria... Do jeito tradicional. Eu estou brincando que as escolas de administração e as escolas de board ainda estão ensinando esses dois grupos a tocarem em empresas do século XIX, século XX, tá? Quando as necessidades são outras. Mas eu volto na questão principal, porque para mim aqui, Emília, é uma questão do modelo de incentivo, tá? E no Brasil está tudo muito desconexo, né? A gente tem essas jabuticabas que fazem com que, né, tem subsídio para isso, tem subsídio para aquilo e mata os fluxos meritocratas, que é o que deveria acontecer. Ou seja, aquele cara que produz inovação, ele prova que a inovação funciona e vai todo mundo correndo atrás. É isso que deveria acontecer em escala, certo? Você gera 2 ou 3 vencedores, os caras... E em algum grau, olha, verdade seja dita, by the way, vamos ser honestos aqui. O ecossistema de inovação e de transformação no Brasil, ele é muito desenvolvido, apesar de toda a dor que o empreendedor brasileiro sofre. Certo? Aliás, sem dúvida. É um pequeno milagre. Vamos ser justos aqui. Sem dúvida. Né? Se você olhar a quantidade de startups que a gente tem, não era para ter tudo isso, dado a situação tributária, trabalhista que a gente vive. Sim. Não tem... Né? Não é um ambiente super propício. E, no entanto, a galera vai lá e mete a cara. Eu acho que tem muito a ver do brasileiro. O brasileiro é muito criativo nesse sentido. Né? Mas é modelo de incentivo. Deveria ser muito mais fácil, deveria ser muito mais indolor. Quebrar deveria ser um processo mais fácil. A gente teve um cliente no escritório que a gente gostava muito, que era a EONerd, e a gente se apaixonou por ele num pitch que ele fez, que era o Bruno Okamoto, onde ele falava, eu quebrei 3 vezes. A gente adorou, a gente foi atrás dele, quer ser nosso cliente? E ele foi cliente durante algum tempo, a empresa dele, e porque a gente adorou ele ter sido tão ousado de usar como um pitch a frase eu quebrei 3 vezes. Mas isso é o normal, né? Deveria ser mais fácil. Deveria ser, né, mais fácil, mas dentro da nossa conjuntura... Não, você fica zoado durante muito tempo. Exatamente. Então, todo mundo fica mais cuidadoso, você tem que tomar determinadas providências. Mas o ideal seria a gente criar um ambiente onde empreender fosse... De novo, aqui não estamos reinventando a roda, né? Todo mundo, em qualquer podcast de empreendimento no planeta, você vai ouvir você tem que criar as condições para isso. E no Brasil não é necessariamente o ideal. Mas, voltando à tua pergunta, né? Então, trabalho muito no método, na questão de como tecnicamente a gente pode viabilizar transformações mais bem-sucedidas. 2, um modelo de governança de forma muito
robusta e alinhada e Alinhada. adequada. 3, vamos fechar nesses gaps. Então, eu tenho investido em educação e vou fazer mais investimentos em iniciativas de educação, porque eu acho que aqui tem necessidade, porque esses skill gaps vão ficar muito grandes. E essa questão de entender, aceitar, até abraçar o fato de que a gente está numa baita transição. E transição, ela gera um desconforto inerente. E você vai ter que ficar um pouco desconfortável no desconforto. Você vai ter que ficar... Confortável no desconforto, né? Confortável no desconforto. E isso não é fácil de fazer, né? Sabe que eu me lembro que teve épocas da gente conversar, né, sobre o escritório e tal, e eu falar, queria pensar em alguma coisa diferente do escritório, e você falava para mim, Mi, você tem que encontrar um jeito de ganhar dinheiro com um clique. E durante muito tempo eu fiquei pensando nisso, como é que eu vou fazer um escritório de advocacia ganhar dinheiro com um clique, né? E eu e a Mais, a gente está sempre pensando nisso, né, em formas de desenvolver tecnologias dentro do escritório e tal, mas a gente ainda não descobriu. Você sabe que esse tema é muito... Mas esse tema é muito corrente, tá? Então não é só vocês que não descobriram, tá todo mundo atrás dessa... Como é que a gente vai ganhar dinheiro com clique na advocacia? Pedra, vamos chamar de pedra filosofal, né? Isso é quase alquimia, né? Mas tem uma pergunta que eu faço e eu fiz ontem. Você quer, para prestadores de serviço, né? Serviços profissionais, você quer criar tecnologia para vender mais serviço? Ou você quer fazer serviço para criar mais tecnologia? Você entendeu? E muitos não entendem a diferença. E muitos dizem, não, quero mais tecnologia para vender serviço. Tudo bem, mas e a escalabilidade? Mas será que serviço intelectual é possível trazer, trazer escalabilidade para um serviço que é intelectual? Sim e não. Sim, por quê? Porque, de certa forma, conhecimento digitaliza muito bem. Então, você sempre vai ter uma camada onde você está com um problema pela primeira vez. Tá, e aí, beleza, isso vai acontecer. É um problema novo. A gente vai sempre ter problemas novos, certo? Em qualquer ramo. Aí você vai ter que jogar capacidade cognitiva nisso, certo? Então, aí é serviço. Porque não é só conhecimento, Não. é a sua interpretação. Então, mas isso é tudo numa primeira fase, certo? A partir disso daí, você começa a ter dado e algoritmo. Aí, 80% dos casos, você consegue reduzir ou eliminar essa carga. Você fica com uma fração disso. Então, assim, você sempre vai ter serviço. Por isso que entre a opção A, que é criar tecnologia para vender mais serviço, eu fico com a B, que é fazer mais serviço para criar mais tecnologia. Veja, essa segunda aqui, ela não abdica do serviço. Mas ela não muda o meu objeto social? Não. Eu vou virar uma empresa de desenvolvimento de tecnologia ao invés de um escritório de advocacia? Todo mundo vai, meu amor. Ai, Você meu também. Deus. Todo mundo vai. Todo mundo é uma empresa de tecnologia. Eu acabei de te falar. Você não é diferente disso. Você terá vantagem competitiva por uso de tecnologia. A pergunta é, como é que isso vai se dar no teu caso? Eu vou ter que contratar você para saber. Espero que sim. Oliver, ai que bom, foi ótimo. Temos mais. A gente precisa marcar outras conversas sobre vários outros assuntos. Eu nem sei quanto tempo a gente está aqui. Quanto tempo a gente está aqui? Não faço a menor ideia. 1h10 já. 1h10. Nossa, a gente falou bastante, Tá né? bom. Mas não sobre tudo que eu gostaria de falar. Marcamos outro? Vamos marcar outro. Tô à disposição. Esse assunto da transformação digital, ele impacta muito os nossos clientes no escritório. E a gente vai lidando com as questões jurídicas, né, que vão derivando deles. Mas a gente vê o desafio dos nossos clientes, né? E como ele é um desafio multidisciplinar, eu acho que tem... E a gente fica pensando, às vezes, que tipo de ajuda que os nossos clientes precisam, que não seja jurídica, para concluir esses projetos, sabe? E é muito legal saber que hoje já tem gente trabalhando nesse processo, dentro, né, do projeto de transformação, com os processos em si. A gente faz uma parte muito pequena disso, que é a adaptação jurídica ali da questão, né? Então é muito legal saber que tem gente trabalhando aí com consultoria para esses projetos. Eu acho que tem muita coisa interessante
que você está fazendo, que eu acho que... Eu acho que a gente precisa enxergar, Emília, que... Qual foi a primeira grande tecnologia? A impressão. Um pouco antes, na verdade, foi a construção civil. Por isso que os maçons ficaram tão poderosos, né? Eles tiraram a gente da tapera para as grandes construções. Mas tem tecnologia... A construção foi considerada uma tecnologia? A construção, na definição mais clássica do que é tecnologia, Construir. construir Pô, mas aí não... Isso foi quando? Foi lá na época das cavernas, né? Não, Porque eles construíam caverna, fazia... Não, mas lembra, você tá pera ainda, né? Eu tô falando da época medieval, ou seja, quando a gente quando a entendi. gente começou a fazer isso com obras de fato... Entendi. Ali era... não foi o único, né? O ser humano vem fazendo tecnologia ao longo do tempo. Ali foi um deles. E aquele foi muito grande. E eu acho que, assim, eu gosto de traçar um paralelo entre... A gente construiu um mundo... A gente gastou 120 anos da Revolução Industrial para cá, construindo esse mundo dos negócios, e a gente vai passar agora uma outra janela de tempo fazendo o que foi feito com a construção. A gente vai agora construir uma nova versão digital de tudo que foi feito. Então, se você parar para pensar, a gente vai reconstruir a economia como um todo. É uma obra, não é uma obra, é um movimento humano, social, de envergadura muito grande. E a gente continua inovando na própria construção, porque agora a gente está construindo casa de isopor. Daqui a pouco a gente está imprimindo coisa. Não é? Imprimindo com a 3D. E aí, só para finalizar, eu acho que tudo isso vai facilitar cada vez mais para que a gente tenha um futuro descentralizado, né? Porque se for pensar nos pilares de um mundo descentralizado, quanto mais meios de produção descentralizado a gente tiver, melhor. Eu acho que a gente, apesar de eu achar que isso seria legal, ótimo, eu não consigo ver os reguladores permitindo isso acontecer. Tem muito poder que teria que ser abdicado para transferir isso para um ambiente descentralizado. Eu acho que não é que eles vão precisar abdicar do poder. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver todos os pilares para o mundo descentralizado, isso vai acontecer naturalmente. Eles vão ser expurgados, né, do poder que eles têm naturalmente. Assumindo que eles permitam que essas peças fiquem de pé. Sim, mas produção descentralizada é uma das coisas. Imagine a gente conseguir produzir bens com impressora 3D, né? Então eu fico imaginando essas inovações todas, se a gente conseguir trazer isso... É tudo uma questão, se os caras vão ou não estrangular os pontos de falha. Se eles deixarem que a gente distribua os pontos de falha, aí vai ser tarde demais. Não haverá mais ponto de falha para estrangular. Isso. Só que, enquanto isso não acontece, dá. Vamos imaginar que um dia vai acontecer, ainda que a gente não veja. Mas foi por isso que eu... Se apaixonou pelo assunto. Não, na verdade, por isso que eu saí do assunto. Foi quando eu vi que a descentralização era algo que é tão poderosa que vai ser combatida até o quanto puderem. Eu acho. E eu acho que uma das formas de combater isso é justamente fazendo essa especulação financeira toda e tal, deixando como reserva de valor. É uma das formas de combater o que é mais... de tirar a atenção daquilo que é mais importante. Uma delas, a né? outra é mais fácil, é proibir mesmo. Proibir, você acha que funciona hoje em dia? Por que a gente não tem token que é security? Mas vai ter. Tudo bem, mas a gente o sandbox já está acabando, a gente vai ter. Mas a gente ainda não tem. Ainda não tem, a gente é meio atrasadinho. Há quanto tempo? Não, mas o mundo não tem. Não, o quê? O mundo não tem. Estados Unidos já tem, agora é só fazer direitinho. Cadê? O que é? Me fala exatamente o que é. Regulado pela CVM, pela SEC. Então é centralizado. Então não é só regulado. Bom. Vai ter. Então eu tenho emissão pura... Emissão de token security, só que regulado, aprovado pela CVM. E quais são? Não sei de cabeça te falar. São ações? Eles são... Sim, são securities. Pode ser no formato de ação, pode ser no formato... Pode ser um debênture. Isso, derivativos. Então... Só está regulado, mas já tem. Mas o problema, o regulado não deixa de ser um ponto de falha, né? Um ponto de controle, né? Então, mas é que
sistemicamente falando... Mas você está querendo quebrar tudo de uma vez. Não, eu quero quebrar a gente tem que começar a quebrar tudo pelas beiradas. É que assim, eu honestamente não vejo o mundo DeFi. Eu vejo o mundo CeFi. Centralized Finance. Sim, sem dúvida. Hoje totalmente. Hoje totalmente. Da mesma forma que eu não consigo enxergar uma DAO. Nada do que eu vejo hoje falando que é DAO é uma DAO. Nada é totalmente descentralizado. Não Exato. Essa questão da descentralização, ela é delicadíssima. Difícil. Mas é... Não é só que ela é delicada, ela é difícil. Sim. Porque alguém vai ter que abdicar de poder. Você coloca alguém numa situação de abdicar de poder, você vai criar um problema. Sim. Mas eu ainda gosto, ainda estou apaixonada pelo assunto, apesar de você ter desapaixonado, tá? Você é profundamente... fundamentalista. Não, eu digo persistente nesse assunto. Porque, vamos lá, aquela conversa que a gente teve foi... 2016. 2016, não está muito longe de uma década, né? E você está aí, né? Eu acho que, de certa forma, é muito legal, porque não é tão simples, né? Não é um tema de, descentraliza ou não centraliza, está acontecendo muita coisa. Sim. E você, tanto que você está aí, né, palestrando e dando aula e etc. Então, é um tema relevante, tem uma relevância grande de tudo que está acontecendo lá. Olha aí, tem empresas importantes no Brasil hoje já, que já nasceram com essa cara, né? Sim. O que é interessante. Mas ainda são intermediários para lidar com uma tecnologia que nasceu para ser desintermediada. Ainda se faz. Mas tudo bem, o que eu quero dizer é isso, é que talvez a ingenuidade seja essa, né? Esperar que o mundo seja preto e branco. E não é, é sempre graus de cinza, né? Vários. Bom, querido, super obrigada. Queria te agradecer muito. A gente vai deixar aqui todos os seus contatos, as suas redes sociais, o seu LinkedIn, que tem um conteúdo incrível sobre transformação digital. Eu publico bastante. Isso, e a gente tem usado, inclusive, as suas publicações para falar sobre as questões jurídicas de transformação digital. Eu tenho lido muito seus conteúdos para isso, porque tem uns insights que são ótimos. Eu fico lisonjeando. E... super obrigada pela participação. O privilégio é meu. Foi ótimo ser sempre que você quiser. O primeiro convidado do nosso videocast. É demais, muito legal. Para quem não sabe, o Oliver que escreveu o prefácio do meu último livro e que ficou maravilhoso. Eu sempre falo para quem comenta alguma coisa do prefácio, que eu falo, o prefácio é tão complexo que tem que ler o livro primeiro para depois voltar no prefácio. Ficou muito bom aquele prefácio. Eu tentei botar o prefácio. É que, na verdade, aquele prefácio, ele veio de um frame que eu tinha criado para eu mesmo entender as múltiplas facetas do que era o cripto, o Bitcoin na época, né? E o apaixonante é que a gente nunca teve algo que tinha política econômica, tecnologia, economia, finance, operations, processos, lei, contrato. Tudo numa coisa só. Tudo numa coisa só. Por isso que ficou, incrível. Aquele prefácio ficou muito sofisticado, né, em termos de lógica. Só cuidado, porque às vezes ninguém fala sofisticado algo que ninguém entendeu. Não, ficou maravilhoso. Eu amo aquele prefácio. Do meu livro, a coisa que eu mais gosto é o prefácio. Então é isso, gente. Quer falar alguma coisa para finalizar? Só te agradecer e sempre que você quiser, como vocês bem sabem, estou à disposição. Super obrigada, eu adorei. E obrigada, gente, por participar, então, do nosso primeiro videocast. Espero que a gente faça mais. Foi um prazer estar com vocês aqui. E a gente se vê no próximo. Come on!